Bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Estamos mais uma vez diante da palavra de Deus e hoje em especial diante da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira da paixão. Hoje é um dia por excelência, do ponto de vista cristão, espiritual, não é? É o dia da nossa redenção. Ou seja, Jesus se colocou no nosso lugar, assumiu o nosso pecado e se entregou à morte. O salário do pecado é a morte, como diz a própria Bíblia. Então, os nossos pecados nos lucram a nossa morte. Não a morte natural, não é? Claro, a morte natural não tem como não acontecer, ela acontece. Mas a morte eterna. Nosso pecado nos lucram a morte eterna. E para que isso possa acontecer, é importante que a gente tenha consciência do que significa o pecado na vida do ser humano que é criado por Deus e do que significa também a vida, a morte eterna. Por isso que o pecado só é pago por Jesus Cristo, por Deus. Só Deus pode perdoar pecado, como nós vimos várias vezes. Então, se só Deus pode perdoar pecados, Jesus veio para assumir a nossa culpa. Então hoje é uma sexta-feira, não tem missa, não tem celebração de Eucaristia, de missa em lugar nenhum do mundo, porque Jesus está morto, não é? Jesus não está vivo, Jesus é condenado à morte. Ele foi condenado e foi crucificado e morto. Então nós estamos celebrando esse ato, essa situação, esse momento hoje, aqui, agora, não é? E é importante que o cristão católico ele tenha consciência da sua religiosidade, conheça cada vez mais e viva a realidade daquilo que é proposto por Jesus Cristo. Ele nos disse: façam isso em minha memória. Pois bem, nós estamos fazendo agora na memória do Senhor Jesus. Então é importante. Hoje nós não deixamos de ir para a igreja, claro. Hoje temos a nossa participação na celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é missa, celebração da paixão. Consequentemente, tem a comunhão. É distribuída a comunhão para a nossa salvação. E aí, claro, volta-se tudo para Hoje é o segundo dia do Tríduo Pascal. Começou ontem, na quinta-feira. No encerramento de ontem, quem prestou atenção, tira todo o altar, tira Jesus do sacrário e ele vai ser adorado em outro local, improvisado mesmo como sacrário, para que amanhã, um dia de adoração, um momento de adoração, e no sábado, nós estamos participando de uma missa que começou ontem, hoje dá continuidade com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e amanhã a missa de todas as missas, dá continuidade à celebração, que é a Vigília Pascal. Então hoje nós encerramos, o padre não dá a bênção, né? Ontem não deu a bênção, hoje a mesma coisa, todo o altar ele é retirado, os apetrechos que fazem o altar acontecer e volta-se para a adoração até o sábado. Então, eu queria agora aqui, como continuidade ao nosso trabalho, fazer a leitura aqui da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele aconteceu a Santa Ceia ontem, lavou os pés dos discípulos, Judas o entregou, não é? E aí, claro, Jesus é entregue, é julgado e condenado à morte, e aí é conduzido à morte. Hoje, a leitura do Evangelho,
desse episódio está em João capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram Jesus, ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essas inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Aí Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos a sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre minha túnica. Salmo 21, 19. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de hisopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu-se ao Espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação para este sábado, era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele havia sido crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como o visse já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz outra parte da Escritura: olharam para aquele que transpassavam. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora à noite ter com Jesus.
levando uma das 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos, para com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega. Esse é um dia para a gente refletir, é um evangelho para que a gente possa interiorizar, é um evangelho do silêncio, é um evangelho da reflexão, é um evangelho e um dia da nossa conversão completa. Peço muito a Deus que cada um de nós tenhamos a recompensa da presença dele, ressuscitado em nosso meio, para os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Um beijo e minha amizade. E até amanhã no nosso Fé e Vida.